Existem alguns documentos que precisamos criar um layout com figuras e textos, e nem sempre temos todo o texto pronto para fazer o layout do documento. Por exemplo, neste documento posicionei duas figuras na página, com texto em volta das figuras. A primeira figura está aqui e a segunda figura está no meio. Mas e se no momento de fazer o layout você ainda não tiver o texto pronto? Nesse caso, podemos usar algumas funções do Word para gerar texto automático ou aquele texto em latim, usado em demonstrações quando o documento ou site não está pronto. No documento, usei o texto em latim. Nesse vídeo, vou mostrar como usar algumas funções do Word para gerar texto automático. A primeira é a lorem, que você deve digitar no documento usando o sinal de igual antes do nome da função. Por exemplo, para gerar um texto em latim, digite sinal de igual, lorem, abre parênteses, fecha parênteses e dê um Enter. Observe que o Word criou 5 parágrafos de texto em latim. A segunda função é a range, que gera um texto comum. Para usar, digite o sinal de igual, range, abre parênteses, fecha parênteses e dê um Enter. Observe agora que o Word criou um texto comum com 5 parágrafos também. A terceira função é a range.old, que gera texto com as letras do alfabeto. Para usar, digite sinal de igual, range.old, abre parênteses, fecha parênteses e dê um Enter. Observe que o Word criou 3 parágrafos com as letras do alfabeto. Mas e se quisermos determinar o número de parágrafos e sentenças? Todas as funções que mostrei até agora aceitam 2 parâmetros, um para parágrafo e outro para sentença. Então, por exemplo, se quisermos criar o texto em latim com 2 parágrafos e 8 sentenças, devemos digitar o sinal de igual, lorem, 2 para determinar o parágrafo e 8 para determinar o número de sentenças. Fecha o parênteses e dê Enter. Observe agora que o Word criou somente 2 parágrafos com 8 sentenças cada um. Isso é válido também para as outras funções que mostrei anteriormente. Por exemplo, para a função range, digitamos o sinal igual, range, 2 parágrafos, 8 sentenças. Agora o Word criou um texto comum com somente 2 parágrafos e 8 sentenças cada um. Isso é válido também para o range.old. Por exemplo, digite o sinal de igual, range.old, 2, 8. Fecha o parênteses e dê um Enter. Agora temos 2 parágrafos com as letras do alfabeto e cada parágrafo com 8 sentenças cada uma. Essas são as funções do Word que facilitam no momento de criar um texto para você fazer um layout novo.